Fala meu povo, beleza? Tudo bem com vocês? Galera, estamos aqui com mais um vídeo do YouTube, hein? E hoje nós vamos falar como é que a gente vai fazer para entender o surdo. Como é que eu vou fazer para olhar para uma sinalização de um surdo e falar, entendi aquilo ali? Eu sei que para muitas pessoas isso ainda é uma dificuldade muito grande e esse vídeo vai te ajudar agora, tá? Então se prepare que a gente já vai começar. Mas antes disso, já deu like? Deixa seu like aí, vai, pelo amor de Deus. Clica aí, eu tenho certeza que vai ajudar para que o YouTube entenda que existe esse conteúdo e esse conteúdo é relevante para outras pessoas. Se inscreva no nosso canal também se você for novo por aqui, tá? Seja muito bem-vindo. Vamos começar então? Como é que a gente faz para entender o surdo? Galera, é natural que você olhe para uma sinalização, olhe para um surdo, vendo ele sinalizar e fala, meu Deus, eu não entendi nada. É totalmente normal. Por quê? O surdo, ele estrutura Libras de uma forma diferente do ouvinte. Uai, Anderson, mas Libras não é para todos? Sim, mas a forma como estrutura é diferente. Eu vou te contar uma coisa aqui. Nós tivemos de 1880 até mais ou menos 1960, 1980, quase um século aí, um período de proibição da língua de sinais. Ou seja, nós tivemos aí surdos que não conseguiam mais sinalizar. Eles tinham que desenvolver o que a gente chama de oralismo, ou seja, entender, falar as coisas usando a sua voz, usando a sua boca, usando todo esse aparelho aqui para que ele possa entender e também se expressar através da forma oral. E isso, no geral, trouxe prejuízos fora do comum para a galera. Por quê? Se a gente está falando de 1980 até a data atual, que é 2021, estamos falando exatamente de 40 anos, ou 41 anos, né? Então, basicamente, o que a gente percebe hoje, galera? Uma dificuldade muito grande, onde nós temos uma galera aí de 30 anos para baixo que domina muito bem de sinalização. Mas uma galera de 40, 50, 60 anos já não tem a mesma presteza com a língua de sinais. Já não conseguem desenvolver da mesma forma. E aí se você pegar, por exemplo, um surdo hoje que está com 60, 70, 80 anos, provavelmente ele não sabe nem Libras. Ou seja, nós estamos dentro de um contexto onde existem vários surdos em seus diversos contextos que estão reestruturando o que a gente chama de Libras. Isso faz que esses surdos tenham uma forma de comunicar. O de 60, 70, 80 anos, ele está usando gestos. O de 50, 40, ele usa alguns sinais, mas ele tenta passar a ideia, mas ele deixa tudo muito confuso. O de 20 e jovens por aí, né, são pessoas que já conseguem dominar bem a sinalização. Ou seja, quando a gente olha para esse patamar, nós percebemos que um surdo mais velho vai ser mais difícil de entender e um surdo mais novo vai ser mais fácil. Só que ele vai estar muito mais ágil e muito mais veloz na sua fluência. Consequentemente, você também vai sofrer com esse processo. O Anderson, eu entendi tudo isso, mas o que eu tenho que fazer agora? Vamos com calma então. Primeiro processo é o seguinte, nós temos que partir de 3 ideias, tá? É um tripé para você entender como que você vai fazer todo o processo de compreensão de uma sinalização de um surdo, tá? O primeiro processo é análise geral, segundo processo é sentido e terceiro é expressão. Vamos parte por parte para você entender. Primeiro é análise geral, ou seja, você não pode focar sinal por sinal dentro da Libras. Por quê? Você vai se lascar. Essa é a realidade, tá? Não adianta. Eu sei que você pensa que, se eu pegar sinal por sinal eu vou entender tudo. Pelo contrário, você precisa entender o geral da ideia do que está sendo passado. Você precisa avaliar toda a sinalização e reter aquilo que é. Por quê? Surdo repete sinal. Surdo acaba enfiando um sinal ali que não precisava naquele contexto. Às vezes ele quer dizer uma coisa específica e ele acaba usando uma palavra muito similar àquilo ali e acaba mudando para você, porque você entendeu que aquilo ali, por exemplo, é um significado diferente. Vou te dar um exemplo. Eu estava um dia fazendo uma interpretação dentro de sala de aula e aí o surdo, toda vez que eu perguntava para ele alguma coisa e a resposta era sim ou não, ele fazia o sinal de capaz, capaz. E eu ficava assim, mas por que tá usando capaz, capaz, capaz? E aí quando eu fui entender o contexto, aí que eu fui entender que para ele, na cabeça dele, o sentido de, não, eu consigo, dá certo, sim, sim. Ou seja, ele usava o sinal de capaz para responder sim.
E aí tá tudo bem, porque é a forma como ele vê o mundo, é a forma como ele entende e é a forma como você precisa entendê-lo também. Então, fique tranquilo, olhe o contexto, tá? Olhe um geral, olhe todo esse processo de sinalização para você entender que existe pontos que você precisa analisar, não é sinal por sinal, mas é um contexto geral, beleza? Segundo momento é o sentido. Poxa vida, será que você vai ficar preso sinal por sinal? Provavelmente você vai se lascar, hein? Porque às vezes o surdo quer passar uma ideia no objetivo que você pode trazer para o subjetivo. Por exemplo, o surdo fala assim, nossa, fulano de tal falou muita coisa e tudo mais. E aí ele sempre falou e eu não estava aguentando mais. Ou seja, eu poderia traduzir da seguinte forma, fulano de tal é o quê? Tagarela. E por isso, a gente vai percebendo que a Libras, ela é muito sucinta diante de um português que é vasto. Então eu posso mesclar, eu posso trabalhar as ideias, eu posso olhar para uma sinalização, se eu olhar sinal por sinal não vai dar certo, mas se eu olhar para todo um contexto, matei. Eu consigo entender o sentido do que está sendo passado, tá? E o sentido é a fonte principal, tá? E por fim também, que fica bem juntinho, é as expressões sociais. Poxa vida, o surdo tá falando lá sobre um negócio que tipo assim, nossa, eu passei na faculdade, nossa, não, ele não vai fazer isso, né? Ele vai colocar emoção nessa frase. Você percebe que a expressão facial, ela direciona toda a ideia contextual, todo o sentido, toda parte onde você vai entender sobre o que está se tratando, e esse é o ponto-chave que você tanto precisa. A partir de agora, então, você sempre vai lembrar desses 3 pontozinhos para mim. E a partir disso daqui, você vai olhar todo tipo de sinalização. Não tem erro. Eu tenho certeza que a partir de agora, você não vai mais sofrer com esse processo de entender a sinalização de um surdo, tá? Pode ser longa, dá uma respirada, volta, vê de novo, pergunta de novo, mas o importante é você entender o geral, a ideia que está sendo passada e, consequentemente, reproduzir isso dentro da língua portuguesa. Beleza? Show de bola? Então não se esqueça de comentar aqui embaixo se você tinha essa dificuldade. Se você tinha, você vai deixar aqui nos comentários para mim que eu quero muito saber, tá? E além disso, também quero que você deixe o like, beleza? Se inscreva no nosso canal se você esqueceu de se inscrever ainda, beleza? E não esqueça de compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Você sabe o quanto que isso aqui ajuda? Pois é, então vai lá, compartilhe com o pessoal e eu te aguardo no nosso próximo vídeo, viu? Tchau, tchau.